Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no dia 9 de julho de 2023, a Lua entra para sua fase minguante. Minguante a 17 graus e 35 minutos do signo de Áries. O Sol está em Câncer e a Lua está em Áries, então forma uma quadratura minguante, mas é uma quadratura, ou seja, o esplendor da Lua cheia vai diminuindo, a gente vai se interiorizando para perceber, para pensar a respeito, para refletir sobre todas as questões que foram se desencadeando ao longo de toda a lunação, sendo que a lua nova aconteceu, a lunação nova aconteceu no signo de Gêmeos, depois a lua crescente aconteceu em Áries, a lua cheia aconteceu em Capricórnio, agora a lua minguante acontecendo em Áries e depois a próxima lunação é a lua nova que acontece no signo de Câncer, ok? Então essa lua minguante é uma lua de fechamento do ciclo da lua. Então, assistam o vídeo até o final, que vale bem a pena nós entendermos esse processo das nossas flutuações emocionais, ok? Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal. Então, é uma lua minguante. A lua minguante sempre já fala para nós sobre as questões de interiorização, então diminui aquele efeito todo da lua cheia e só que ela é uma minguante em Áries. Então, sobre quais aspectos nós vamos nos interiorizar? O que que nós temos que refletir a respeito nesse período? A respeito de nós mesmos, da nossa autoridade, da nossa iniciativa. É Áries, da nossa iniciativa, da nossa coragem, em conflito, talvez, porque é uma quadratura, quadratura são aspectos de tensão, né? A quadratura que o Sol faz com a Lua é um aspecto de tensão, ou seja, o emocional talvez esteja em conflito com as minhas vontades de independência, a minha dependência talvez esteja em conflito com a minha independência, a forma como eu sou dependente de família, de lar, da opinião das outras pessoas e aquele lado que não quer depender de ninguém, não quer saber da opinião de ninguém para seguir adiante. Então, nessa semana em que a Lua fica minguante, talvez a gente tenha que refletir bastante a respeito da nossa própria natureza, independente de família, independente das ligações, não só família, não só família lar, mas a família amigos, a família sociedade, a família trabalho. Essas questões a gente talvez tenha que refletir a respeito do grau de dependência ou independência que estão envolvidas nela com relação às pessoas que nos cercam, certo? São 7 dias em que a gente pode aproveitar aspectos harmoniosos bastante significativos, como Mercúrio aqui. Mercúrio continuando, eu vou deixar alguns vídeos aqui em cima para vocês olharem, porque eu falei sobre essa configuração, Mercúrio fazendo um trígono com Netuno, ou seja, nossos pensamentos podem suavizar, por mais que estejamos em conflitos ou conflito com relação a relacionamentos, ou estejam acontecendo rompimentos, ou a gente esteja sentindo, sofrendo a limitação interna, achando que as pessoas estão nos limitando internamente, por mais que então a gente possa estar revoltado com algumas pessoas dentro dos relacionamentos, nós podemos estar contando também com uma mente mais suavizada, com uma mente facilitadora de pensamentos sobre compaixão, sobre perdão, sobre amar as outras pessoas, sobre entender, empatia, entender o que os outros estão sentindo. Então isso nos ajuda a administrar
aspectos desafiadores, principalmente aqueles que falam sobre, que dizem respeito aos nossos pensamentos e aqueles pensamentos mais profundamente enraizados de maus tratos, ou mágoas, ou situações que nós vivenciamos e não foram legais. Esses pensamentos podem estar fluindo para a nossa mente. Então, nós temos que entender ou aproveitar esse aspecto que Mercúrio faz com Netuno, né, que suaviza a nossa mente, para não ficar culpando os outros por coisas, situações que nós passamos, por mágoas que nós passamos em determinado momento da nossa vida, na infância, na adolescência, enfim, às vezes a gente guarda aquela mágoa e fica alimentando aquela mágoa sem necessidade, sem entender, inclusive, que de repente as pessoas envolvidas, as pessoas que foram as causadoras daquela mágoa, não são mais as mesmas, que já mudaram daquele período lá para esse, e nós ficamos guardando como se nós estivéssemos paralisados naquela criança, naquele adolescente, naquele jovem, naquele adulto, naquele momento nós paralisamos, mas o mundo, a vida continuou andando e as pessoas continuaram mudando, então ninguém é mais como ontem, ninguém é mais como aquelas pessoas que fizeram determinadas, agiram de determinada forma com a gente no passado. Então, nós temos que aproveitar esse mesmo trânsito que é desafiador de poder trazer as mágoas à tona, para transformar essa mágoa, para transmutar essas dores, para que nós consigamos integrar aspectos da nossa natureza que doeram mais, integrá-los para nos fortalecer e não para nos deixar aprisionado no mesmo sentimento. Então, nesses 7 dias a gente também pode contar com esse auxílio e auxilia a impor limites também às formas, padrões de comportamento, pensamento, sentimento, porque é Saturno fazendo um trígono, ele faz um trígono é um aspecto harmonioso, mas é com o nó do sul. E vocês sabem que o nó do sul, ele é aquele que nos leva para o passado, para as questões que a gente já viveu, para a nossa zona de conforto, e o nó do norte é o que nos impulsiona para o futuro, né? Então tá aqui o nó do sul em trígono com Saturno, e aqui está o nó do norte, que é esse símbolozinho aqui. Então, em trígono com Saturno, a gente pode usar o Saturno para limitar os nossos padrões de comportamento já ultrapassados, e não para reforçá-los, certo? Então, lembrando que nós estamos no finzinho, é um fechamento da alunação de Gêmeos, a gente percebe que o Mercúrio estando em oposição ao Plutão, muita coisa a gente pode fechar nesse momento para se abrir para a nova alunação que vai tratar de outros assuntos, porque a alunação de Gêmeos que a gente está fechando, Gêmeos é a comunicação, Gêmeos é a nossa forma de pensar, Gêmeos é o interesse pelas coisas, é a curiosidade pelas coisas. Então, tudo isso foi avaliado ao longo de todo o período em que, primeiro a Lua esteve em Gêmeos, depois ela se fez crescente em Libra, relacionamentos, equilíbrio, depois ela se fez em Capricórnio, Capricórnio veio cobrar a nossa forma de nos comunicar, como é que a gente está falando, como é que a gente está entendendo o que os outros falam. Agora, fechando em Áries, a nossa responsabilidade, né? Capricórnio, ali onde foi a lua cheia, a nossa responsabilidade individual com relação à nossa comunicação, o que a gente está falando para os outros, a responsabilidade que a gente tem que ter nesse sentido, a possibilidade de curar aqui, né? A lua está em conjunção com Quirón. Então, a partir dessa lua minguante, a gente refletindo para nos abrirmos realmente para outros assuntos que vão vir na lua nova de Câncer, que vão ser assuntos mais ligados às emoções, assuntos mais ligados à nossa intimidade, assuntos mais ligados à nossa memória. Então, durante a alunação de Gêmeos, nós podemos ter alterado alguma coisa na nossa forma de comunicação. Ainda há tempo,
se não alteramos nada, se continuamos exatamente iguais nas formas de pensamento, ainda há tempo. E se nada foi modificado na nossa forma de nos comunicar, vai haver uma cobrança, porque Mercúrio está em oposição com Plutão, vai haver uma cobrança em termos de, também em função da Lua cheia em Capricórnio, ter cobrado a questão da comunicação, e o Plutão aqui, mesmo que seja um aspecto desafiador, ele vem nos auxiliar como possibilidade de transmutar a nossa forma de pensar, de transmutar a nossa forma de nos comunicar com as pessoas e com o mundo. Então a gente tem que refletir nesses 7 dias com relação a essas questões que eu falei para vocês, e com um apoio muito grande na questão de nos direcionarmos para onde a gente tem que ir nessa semana para nos abrirmos para a nova lunação. Então é só uma questão de sintonizar. Ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. Gratidão infinita para quem está me acompanhando, está vindo, se inscrevendo, compartilhando os meus vídeos, deixando um like, fazendo comentários. Gratidão infinita, infinita, infinita. Compartilhem realmente meus vídeos, deixem um like, se inscrevam no canal, estejam aqui com a gente, ok? Por enquanto era isso. Até mais!